O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, a rede que toca o coração, vocês todos ouvintes da Rádio Ativa e também todos aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, inclusive a página do YouTube Paróquia Santa Rita Batatais. Como mensagem para esta noite, desta 14ª semana do tempo comum que nós estamos vivendo nesta terça-feira, nós poderíamos dizer assim, resumindo tudo aquilo que foi apresentado na liturgia de hoje. Sejamos no mundo a presença amorosa de Deus. É isso que nos pede a liturgia desta terça-feira, ser presença do amor de Deus onde quer que estejamos, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Olhando para as multidões de ontem que estavam de fato cansadas e também abatidas com todos os sofrimentos da vida, abatidas com todas as situações que não se resolveriam no coração de tantos, as multidões aqui abatidas com a pobreza, com o desgaste da vida. Muitos são os sofrimentos que o nosso povo passa, vive cotidianamente na sua caminhada. Mas também devemos não somente olhar o sofrimento do povo no tempo de Jesus, mas também hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas olhemos também para as multidões de hoje. Vamos olhar e olhemos como vivem muitos dos nossos irmãos e irmãs por esse mundo afora, nesse Brasil afora, que cada vez mais aumenta a desigualdade social, a pobreza, o sofrimento do nosso povo. Quantas vezes o nosso povo também está sofrido, o nosso povo está cansado, está abatido. Não é questão de pena, é compaixão. E compaixão é um sentimento evangélico, é sentimento do coração de Deus. Compaixão. Muitas vezes a gente vê no Evangelho dizer, Jesus teve compaixão. Quer dizer, em outras palavras, Jesus estava se colocando no lugar daquela pessoa que se apresentava com as suas dores, com o seu sofrimento. Compaixão é se colocar no lugar, no sofrimento daquela pessoa. Não é ter pena. Pena é uma coisa diferente, né? Quem tem pena é galinha, não é? Quem pena, tem pena. Não é ter pena. Isso não é sentimento apenas, ter pena, não é? Não, é ter
compaixão. O cristão é aquele que tem compaixão, como Jesus. E ali Jesus, ele está passando, o pastor olha para as suas ovelhas ali cansadas, abatidas, e esse pastor quer cuidar delas. Para ter compaixão de cada uma delas, Jesus é aquele que se coloca no lugar daqueles que estão sofrendo, naqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão com dor, aqueles que precisam de uma graça, de uma bênção na sua vida. É verdade que a messe é cada vez maior, é verdade que as multidões crescem em todo canto. Quanto mais muitas pessoas aí, a gente vê em todo lugar, número de pessoas que aumentam, e nós precisamos também cuidar dessas pessoas, aquelas que aumentam, aqueles que não têm o pão, aqueles que passam necessidade, não é? Nós precisamos cuidar, levando Jesus, levando também a sua palavra, né? Levando também o amor de Jesus, mas não deixando também de cuidar, não é, das realidades humanas, materiais, realidades físicas, cuidar do sofrimento do seu povo. Então não basta somente levar o evangelho, levar uma palavra de conforto. Nós temos que entender também que devemos partilhar, participar, ajudar naquilo que é possível, para às vezes matar a fome, para ajudar aquele nosso irmão que sofre mais do que nós. Então, sejamos essa presença amorosa de Deus, e não sejamos, por favor, evangelizadores alienados, que fica somente, não é? Eu tenho vontade, eu gostaria, eu rezo, eu não posso fazer nada, o governo é que tem que dar a solução. Isso é cristão alienado, que arruma uma desculpa para não ajudar, para não partilhar, para não fazer a caridade, não é? Tem jovens sofrendo, crianças sofrendo, tem pessoas passando misérias profundas nesta vida, não é? Cada vez mais acentua essa realidade. Não deixemos ninguém perecer pela fome, pela falta de cuidado, pela falta de alimento, não é? Então nós temos que nos mobilizar, temos que fazer a nossa parte. Se não podemos dar tudo, mas dar uma nossa colaboração material para ajudar de alguma forma. Onde o nosso coração alcançar, que nós estejamos lá para ser então essa presença amorosa de Deus, para nos compadecermos de tantos pais de famílias que querem trabalhar e que não têm um emprego. Quantas realidades, quantas pessoas que batem a nossa porta, que batem a porta da igreja, que batem a porta das comunidades. Então, sejamos alento, cuidado, presença amorosa de Deus, e não sejamos, por favor, esses evangelizadores alienados, achando que a única fome que existe no mundo também é a fome da palavra de Deus, é a fome de conhecer Jesus. Sabemos que isso é uma realidade, mas que agora, mais do que nunca, acentuada a fome material. A humanidade perece por carências materiais, e nessa realidade da pandemia, eu digo também, a nossa humanidade carece, também tem carências emocionais, psicológicas e também, por que não, espirituais. Muitos estão perdidos, não é? Muitos estão aí, como se diz lá no sul, parece assim, todo mundo está naquele mesmo lugar, mas não sabemos onde estamos. Está que nem galinha de granja, tonta, né? Perdido, presos, ali trancados nesse mundo, e aí causa tantos problemas emocionais, psíquicos e espirituais na nossa vida. Então, Jesus hoje nessa liturgia está pedindo que nós sejamos o bom pastor, que nós possamos como cristãos olhar a realidade de cada um,
de cada sofrimento, de cada dor. Olhemos para aqueles que está surdo, para aquele que está mudo, como no evangelho de hoje, mas olhemos para com aquele que está do nosso lado, muitas vezes padecendo no coração com suas emoções. Olhemos quem está padecendo, às vezes também por causa aí da depressão, por causa de tantas dores no coração. Sejamos também presença amorosa de Deus para aqueles que estão na nossa casa. Às vezes nós nos preocupamos com aquele que está lá fora, mas a gente também não se preocupa, não procura saber como está o coração daquele que convive conosco. Se ele está passando por algum problema, por alguma dificuldade, nós muitas vezes não olhamos a realidade, às vezes das nossas casas, quantos corações sofridos, quantos corações ali magoados, às vezes tristonhos. E nós nem sequer nós paramos para olhar e perceber que aquele nosso irmão, nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, a tia, passa por alguma dificuldade, não é? Então, devemos olhar também por aqueles que estão padecendo também dentro das nossas casas, que não encontram um acolhimento, às vezes é um local onde só tem briga, só tem arranca-rabo, né? Não tem paz. Às vezes a família torna-se, em vez de ser um pedaço do céu, o ninho do amor, torna-se o ninho do horror, onde todos brigam, ninguém se entende, ninguém tem razão. Olhemos também, meus irmãos, por aqueles que estão padecendo no caminho pela falta do pão de cada dia, pela falta do amor, pela falta também da misericórdia. Olhemos aqueles que estão, às vezes, quem sabe, né, perecendo por falta de remédios, de cuidados básicos, até mesmo com a saúde. Infelizmente, muitas pessoas estão retardando os seus exames, mudando de data, e às vezes até com problema sério de saúde, com câncer, com algo que precisa de uma cirurgia, e está sempre se retardando. Então, vamos pedir ao Senhor que possa Ele, nós sabemos que a messe é grande, os dramas humanos são maiores ainda, mas que possamos rezar, pedir ao Senhor que essa pandemia vá embora, que as coisas voltem ao normal. Eu sei que nem eu, nem você, nós vamos mudar o mundo, porque nem Jesus, ele mudou o mundo, mas ele cuidou do mundo que estava ao seu alcance. Ele deu àqueles que vieram a ele tudo aquilo que ele podia oferecer, né? Aquilo que ele podia dar. Inclusive, ele deu a própria vida por cada um de nós. Portanto, não vamos mudar o mundo, mas o mundo que estiver ao nosso alcance, nós podemos melhorar, dar um pouco de nós, podemos ser uma presença amorosa de Deus, podemos sair mais de nós para irmos também ao encontro do outro. Podemos, com a graça de Deus, expulsar às vezes os demônios que têm atormentado também a nossa vida, a vida dos nossos. Rezar para que o inimigo saia também da nossa casa, do nosso coração, que ele não faça morada ali para destruir a nossa família ou querer virar ela de perna para o ar. Precisamos ser no mundo, como eu disse, a presença amorosa de Deus, rezando, mas também praticando a caridade, olhando para aqueles que às vezes passam mais necessidades do que nós. Sejamos então esta presença amorosa de Deus na nossa caminhada, a começar pela nossa casa. Sejamos mais gentis, mais agradáveis, mais atenciosos, mais amorosos. Que Deus te abençoe grandemente. E vamos colocar no altar de Deus tudo o que temos e somos, cantando assim. Tem o Senhor